Bom, agora que a gente já falou bastante do ciclo trigonométrico, eu já mostrei os valores de seno, cosseno, tangente, já coloquei os arcos, já dei a relação fundamental, agora a gente pode começar a tratar na parte álgebra e falar de equações trigonométricas, tá? Como que elas funcionam? Bom, a gente vai parar de desenhar um pouco o ciclo e vai começar a usar mais da álgebra, tá? Então vamos começar a usar mais a nossa imaginação aqui agora. Eu tinha os quadrantes no ciclo, certo? Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Só que agora eu vou começar a trabalhar com intervalos. Eu não vou ficar desenhando toda hora. Imagina se você ensinar essa matéria ou discutir com alguém e ficar sempre desenhando. Não, a ideia é você já ter essa noção na cabeça. Por isso que eu falei, treina, pega a simetria, entende, cria intimidade com o ciclo. Porque quando a gente cria intimidade com o ciclo, a gente nunca mais precisa fazer ele. Tá? Porque a gente pode usar o ciclo e ficar desenhando toda hora? Pode, mas dá muito trabalho. Então olha só, o primeiro quadrante. Eu sei que o primeiro quadrante vai do zero, está entre o 0 e o 90, vai do 0 ao 90, que é o π sobre 2. O segundo quadrante vai de 90 até o 180, que é o π sobre 2, até o π. O terceiro vai do π ao 3π sobre 2, o quarto vai do 3π sobre 2 ao 2π, certo? Então, isso aqui é uma pequenina noção de intervalo. Então, ele não vai escrever isso, ó, ele está lá no primeiro quadrante. Não, ele vai te dar um intervalo desse jeito, tá? A gente ainda não vai falar de determinações ainda de voltas, tá? Porque eu posso dar mais de uma volta no ciclo. Calma. Não vou falar disso agora. Então guarda, só que eu estou trabalhando com uma volta. Como é que eu sei que eu estou trabalhando de uma volta? Quando eu saio do zero e vou até o 2π. Tá? Então eu trabalho nesse setor de dar uma volta completa no meu ciclo. Então guarda essas informações aqui. De intervalos de primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante e de uma volta completa. Por quê? Porque agora eu vou começar a dar exemplo de equações, tá? Como assim equação? Lembrando que equação, a gente precisa de um termo que a gente não conhece, certo? No caso, a incógnita, que é o x. Então, olha só. O que está acontecendo aqui? Eu tenho um exemplo de uma equação. Seno de x igual a 1. Aí você fica pensando, bom, qual o valor que o seno dá 1? Daí, nossa, professor, não sei. Então, se você não sabe, é porque você não decorou a nossa nova tabelinha de valores para seno e cosseno que eu passei na aula passada. Ou não desenhou o ciclo trigonométrico várias vezes, como eu também pedi. Tá? Eu sei que o seno é 1 quando o ângulo for π sobre 2. Eu não preciso fazer o ciclo, entendeu? Pegar aqui, ó, 0 aqui, 2π, 0 aqui, 1, menos 1, 1, menos 1, seno, cosseno. Olha o trabalho que eu estou tendo. Cosseno, daí vai lá. π sobre 2, π e 3π sobre 2. Olha o trabalho que eu tive para fazer para ver que onde o seno é 1, o π sobre 2. Então, essa equação trigonométrica, qual é o valor de x? π sobre 2 de cabeça. Tá? A gente não vai ficar fazendo muita conta, por enquanto. Então, você tem que decorar, entre aspas. Do mesmo jeito aqui, ó. Qual o valor que o cosseno é 0? Daí você tem que lembrar, bom, eu não sei, vou ter que desenhar de novo, cosseno na horizontal, cosseno na horizontal, vai de menos 1 a 1, onde está o 0? No meio, certo? Do cosseno? Sim. E aí, que ângulos que passam aqui nesse meio? Bom, π sobre 2 e o 3π sobre 2. Eu tenho dois valores em que o cosseno é 0. Como é que eu sei que são dois valores? Bom, ele deu uma volta inteira, certo? Então eu vou passar nos 4 quadrantes. Então, no 90 e no 270, ou no π sobre 2 e no 3π sobre 2, o cosseno vai ficar 0. Então, eu tenho duas respostas. Você viu que eu não estou fazendo conta nenhuma? Você não vai ficar fazendo muita conta, tá? Porque você tem que saber esses valores de cabeça. Ó, seno de 0 dá 0, cosseno de 0 dá 1. Seno de π sobre 2 dá 1, cosseno de π sobre 2 dá 0. Seno de π dá 0, cosseno de π dá menos 1. E assim vai. Você tem que decorar isso aqui perante o ciclo. Se você não conseguir decorar desse jeito, vai ter que desenhar o ciclo para se situar. Ó, aqui o cosseno é 1, aqui o cosseno é menos 1. Aqui o seno é 1, aqui o seno é menos 1. Aqui o cosseno é 0, aqui o cosseno é 0. E assim vai. Aqui o seno é 0, aqui o seno é 0. Você que vai escolher. Você vai ficar fazendo o ciclo toda hora ou vai guardar. De tanto a gente fazer exercício, isso vai sair. Beleza? Tá, mas então não tem conta nesse negócio de equação? Tem. Como assim? Vou mostrar agora. Olha isso aqui. Isso aqui é uma equação.
como que eu vou resolver isso? Olha só. 2 seno de x mais 3 igual a 2. Bom, resolve. Eu quero saber o quê? O x. Eu vou conseguir tirar o x direto? Não, porque o x é o ângulo, né? O arco desse seno aqui. Então eu vou ter que descobrir o valor do seno para descobrir qual é o valor de x. Resolve normalmente, ó. O 3 está somando, vai passar para lá fazendo o quê? Subtraindo. Então vai ficar 2 seno de x. Esquece o valor, esquece 30, 60, 45 por enquanto. Calcula, é uma equação. Finge que isso aqui é uma letra qualquer. Você não fica brincando com essa letra. Vai ficar lá 2 menos 3, certo? 2 menos 3 dá menos 1. 2 seno de x é igual a menos 1. Esse 2 está fazendo o quê? Multiplicando. Vai passar para cá? Dividindo. Seno de x igual a menos meio. Nossa, Vitor, eu não, aqui onde você mostrou aqui, não tem o valor de seno de igual a menos meio. E aí, como é que eu vou resolver? Bom, aí você tem que lembrar da primeira tabelinha de arcos notáveis. Eu tenho valor onde o seno é meio? Tenho. Quando o seno vale meio? Quando ele vale o quê? Alguém lembra? Lembra? Vamos em grau, então. 30, né? Seno de 30 igual a meio. E quando que ele dava menos meio? Bom, quando ele estava no outro quadrante. Olha os simétricos, se você lembrar dos simétricos. Aqui era quanto? 30. Aqui era quanto? 150. Aqui 210. Ó, eu já sei de cabeça. Sobrou 30, subiu 30, desceu 30. Então aqui é 330. Tá? Ou você vai ter que fazer o quê? Vai ter que transformar para radiano. Se você não decorar os ângulos desse jeito, vai ter que colocar em radiano na marra. Quanto que é o 30 em radiano? Pi sobre 6. E o 150? Daí você vai ter que transformar todos. Tá? Eu não vou dizer para você, eu vou até fazer com vocês aqui agora. Tá? Porque se eu ficar falando o ângulo, você vai achar que você sabe. E você não sabe porque você não decorou. Só se você já decorou. Tá? Como é que eu transformo 150 em radiano? Faz a regra de 3. Bom, eu vou ter que usar o 150? Já não vai ter que usar o 150. Por quê? Porque aqui é meio e aqui também vai continuar meio. Eu vou ter que procurar onde é o menos meio, que é na parte de baixo. Então eu vou ter que procurar esse ângulo aqui e esse ângulo aqui. Esses dois ângulos aqui é menos meio. Tá? Então eu vou ter que transformar o 330 e o 210 em radiano. Como é que eu fazia mesmo? Bom, π igual a 180, x 210. Faz a regra de 3. Vai ficar 210 π é igual a 180 x. Posso cortar o 0 com 0? Posso. O 18 está multiplicando, passo dividindo. Então vai ficar x igual a 21 π sobre 18. Simplificando por 3, vai dar 7 π sobre 6. Tá? Então, esse ângulo aqui é 7 π sobre 6. Então, primeira solução, 7 π sobre 6. Ah, é só esse? Não, ó, porque eu também tenho no quarto quadrante, também é negativo. Então, eu tenho que procurar o 330 também, tá? Agora, eu vou fazer de cabeça com vocês aqui. É 11 π sobre 6, tá? Eu sei, então não vou ficar perdendo tanto tempo assim. Senão a gente vai ficar enrolando aqui a aula. Se a gente treinar e fazer, a gente vai ver. Lembra que eu falei na aula online do 45, por exemplo? Que era o π sobre 4, 3 π sobre 4. Qual era o outro? 5 π sobre 4, 7 π sobre 4, que eram os ímpares, né? 1, 3, 5, 7. Lembra disso? Aqui vai acontecer a mesma coisa. Aqui é π sobre 6, 5 π sobre 6, 7 π sobre 6 e 11 π sobre 6. E os outros aí vocês vão ter que guardar. Tá? Senão vai ficar... Eu quero que vocês decorem. Vocês têm que decorar para ficar fácil, para ficar rápido. Se não decorar, vai ter que fazer a regra de 3 e transformar. Tem que ser em radiano? Tem. Principalmente se ele der em radiano. E outra, nesses aqui é tudo em radiano. Certo?
Então, se eu pedir resolva a equação, você vai resolver a equação normalmente. E o resultado que der, você vê se é notável. Normalmente é notável, tá? Normalmente vai ficar em função de meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. 1, 0, menos 1, tá? Então vai ficar nesses valores que a gente já conhece, ó. Vai ficar entre esses valores, 0, 1, 0, menos 1, 0, entendeu? E os outros notáveis. Ah, qual o valor do seno da raiz de 2 sobre 2? Aí você chega e fala, 45. Ah, acertei. Não, não é só o 45. Também é o 135. Entendeu? Esse é o pulo do gato do exercício, tá? Porque eu tenho vários valores agora. Agora eu tenho os simétricos. Os simétricos também vão entrar na conta. Então, é isso que você não vai poder errar. E por fim, junto com a equação, sempre vem a inequação. A inequação agora eu não pego um valor só como equação, eu pego um intervalo de valores. Então agora eu não vou mais usar o sinal de igual. Eu vou usar o que? O sinal de maior, menor, ou menor igual, ou maior igual. Certo? Sim, então olha só. Praticamente o mesmo exercício que o outro. Só que agora eu tenho aqui um seno de x maior que meio. Tá? Como é que eu vou resolver? Bom, lembrando que o quê? Como é que era? O meio era o nosso π sobre 6, que é o 30, correto? Sim. Agora eu quero descobrir valores maiores ou iguais a meio. Eu sei que igual a meio é esse aqui, ó. Que é o π sobre 6. E qual o outro? 5π sobre 6. Tá aqui, ó. Lá no segundo quadrante. 5π sobre 6. Que é o nosso 150 graus. E esses dois valores o seno é meio. Mas e aí, quais valores são maiores do que meio? Bom, a gente sabe que o seno vai subindo, né? Conforme o vai subindo até o 90. Então, olha só. Os valores maiores que 90 estão neste intervalo aqui, ó. Tá vendo que ela vai subindo? O meu valor de seno vai subindo, né? Então, os valores maiores do que meio seriam esses valores nesse intervalo aqui, ó. O meio tá aqui. Para baixo ele cai, para cima ele vai aumentando. Então, nesse caso aqui, ó, os valores são nesse arco aqui. Então, todo esse intervalo aqui, o seno é maior ou igual a meio. Então, como é que eu dou essa solução? É o intervalo de valores. Que está aqui, ó, exatamente aqui. Como eu já deixei pré-montado para a gente dar uma olhada. Como é que eu monto o conjunto de solução? X pertence a R, tá o quê? X está entre π sobre 6 e 5π sobre 6. São os valores maiores de x igual a meio. E aí eu posso colocar qualquer valor de... Normalmente eu ponho os valores notáveis. Tipo 1, meio, raiz de 2 sobre 2, raiz de 3 sobre 2, pra gente dar uma olhada. Tá? Por que os outros valores não entram? Bom, esses valores daqui pra cá são menores, ó, do que o meio. E lá pra baixo são tudo negativo, que também são menores do que o meio. Então a única parte positiva maior do que meio é essa parte aqui. Então tem todo esse arco aqui. Todo esse intervalo de valores aqui. Porque, ó, aqui é 30, né? 31 já é maior do que meio. 32, 33, até o 90. O 90 é 1, né? Depois vai caindo um pouco, mas continua sendo maior do que o meio. Até o 150. Então, a gente sempre tem que guardar o ciclo na mente e ter essa noção de como é que funciona o seno, cosseno e a tangente. Eu nem falei da tangente. Vou deixar só o seno e o cosseno por enquanto, que são os mais importantes. A tangente a gente pode deixar um pouco de lado para depois que a gente pegar essas meias aqui. Então, vai ter algumas equações lá nos exercícios da apostila que eu vou passar para vocês. Como a gente resolveu anteriormente aquele lá, cadê? Esse aqui, tá? Resolvendo a equação normalmente como se fosse uma equação com x, y normal. E o resultado final a gente vai ver se é notável ou não. Normalmente vai ser sempre notável, tá? E o sinal vai ser em função do quadrante. Então, é isso.